Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que traz o tema Gog e Magog, um dia de juízo. É uma guerra escatológica que está prometida no profeta Ezequiel, o qual nunca aconteceu historicamente na vida de Israel. E Ezequiel profetizou isso por volta do 7º século a.C., teve o cativeiro babilônico, teve o regresso para a terra e essa guerra nunca aconteceu. Os judeus foram, por meio dos babilônios, para a Mesopotâmia, regressaram por meio do Império Medo-Persa, depois foram conquistados pelos gregos, teve o período dos Asmoneus, quando os judeus passaram a governar a partir de 168 a.C., chegou o período dos romanos, porém essa guerra nunca aconteceu. Gog e Magog, um dia de juízo. Você quer saber o que significa esta batalha? Então vamos lá. A nossa lição é muito rica. Ela traz 3 objetivos, um para cada capítulo. Primeiro, identificar quem é Gog. É um país? É uma pessoa? De que se trata? É um nome simbólico? É um nome real? Segundo, identificar Magog. Magog é uma pessoa? É um país? É um povo? Então a lição ela nos responde essas questões. Terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia, já que essa profecia ela vai aparecer tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. Seria o mesmo evento? Vamos ver. Capítulo que vamos estudar são 2 capítulos do profeta Ezequiel, porém partes dele apenas. Nós vamos estudar no capítulo 38, que tem 23 versículos, e do capítulo 39, que tem 29 versículos, nós vamos estudar apenas uma parte de cada. Nós vamos estudar do capítulo 38, os versículos de 1 a 6, e do capítulo 39, de 1 a 10. Embora a profecia do capítulo 39 termine no versículo 16. Nós vamos ver de 1 a 10 e de 1 a 6 no capítulo 38. É interessante que esses 2 capítulos tratam do mesmo tema, da mesma guerra, e nós temos aí, para começar, o Gog, que seria o rei Gog, e Magog seria a terra desse rei, por isso Magog. Veja como o nome dá continuidade, a terra de Gog. Essa é a ideia. Esse rei será identificado historicamente por Flávio José e por outras evidências como o rei Giges da Lídia, ou Giges, se você quiser pronunciar. E a terra de Magog é a terra dos povos citas, são etnias nômades, é melhor tratar como povos, pois não dá para delimitar um povo específico, né? Então os povos citas, que são muitas tribos nômades da região, muitas etnias que estavam migrando de um lado para o outro, que é identificada como a terra de Magog. Nesses dias da profecia de Ezequiel, o rei Gog, da terra de Magog, ele lidera sobre a terra de Meseque e Tubal. Essas 2 regiões estão debaixo do seu controle. Não podemos identificar isso aqui como 2 reis, 2 pessoas, tá certo? E ele irá fazer uma aliança, que é uma coalizão, justamente com os persas, o atual Irã, os etíopes, Etiópia ou Sudão, Put, que é a atual Líbia, Gomer, que é os povos caucasianos, e Togarma, também os povos do Cáucaso, né? E essa confederação, que é essa aliança política, tem um propósito: atacar a terra de Israel.
e eles irão atacar pelo norte. É assim que está prometido. Então você tem aí um pequeno esquema aí do que seria a mensagem toda que está dentro desses 2 capítulos, tá certo? Para facilitar a sua compreensão. E o textuário nos diz, pegando a profecia do Apocalipse, que fala no capítulo 20 do milênio, o governo de 1000 anos, que para os dispensacionalistas e para os pré-milenistas histórico clássico, o milênio vai acontecer literalmente. Essa é a nossa crença, o nosso ponto de vista. Existem os amilenistas que dizem que já estão no milênio e que o milênio é espiritual e que foi inaugurado quando Cristo ressuscitou e que a ressurreição dos mortos é a ressurreição espiritual. Nós entendemos que trata-se de uma ressurreição literal, de um governo literal, com um período de 1000 anos, com a era dourada para se concretizar a era messiânica na sua plenitude, envolvendo o povo de Israel. Então, passado os 1000 anos, a Bíblia nos mostra que no livro do Apocalipse, capítulo 20, está escrita essa mensagem, que haverá esse acontecimento. E diz assim no versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aquele que esteve preso, o capítulo começa com a sua prisão, ele é lançado no abismo durante 1000 anos. E o versículo 8, e sairá Satanás, quem sairá? A enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse texto de Apocalipse está utilizando Gog e Magog como representantes de nações que estão espalhadas sobre a terra como areia do mar. Não está falando especificamente das nações que Ezequiel está tratando. Veja que Ezequiel ele é bastante específico, tem o rei, que é Gog, e Magog, que representa o povo que ele governa, que é a terra de Gog, Magog. Aqui não, que Gog representa os povos, as nações, e Magog também tem uma função representativa de povos e nações. Então, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, esses 2 nomes passam a representar nações que estão nos 4 cantos da terra, que vão atacar a cidade querida que é Jerusalém, o povo de Deus. Porém, Deus vai intervir e vai destruir todo mundo, e aí se encerra esse plano e Satanás será punido de uma vez por todas, no versículo de número 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a mensagem e esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, que é o que nós estamos esperando acontecer por meio do Messias, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então, antes que Israel tenha um encontro com o Messias, essa batalha precisa acontecer, pois ela nunca aconteceu historicamente. Então está aberta essa profecia para que se complete. Se as demais profecias têm se cumprido até aqui, é claro que essa também deverá se cumprir.
Então a nossa introdução nos diz assim: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Por exemplo, está profetizado o surgimento do Império Babilônico e o Império Medo-Persa e o Império da Grécia em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11. Alguns argumentam que o livro de Daniel fora escrito depois do evento, pois não faria sentido ele profetizar um evento histórico de tamanha projeção e se cumprir, mas que seria apenas um registro de um fato passado. Os céticos negando a profecia, a revelação de Deus, a comunicação de Deus, e como Deus está no controle de todas as nações, de todas as coisas, e que conhece o fim desde o começo, eles têm negado isso. Porém, com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento, porque elas são profecias com a prospecção para o futuro. São vaticínios que são preditivas. Então, não tem como tentar encaixar uma profecia que ainda vai se cumprir, dizer que foi registrada depois do cumprimento, que está aberta. Essa é uma delas, a guerra de Gog contra Israel. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda ocorrerão com Israel. Nunca aconteceu nada semelhante. Dizer que essa guerra de Gog e Magog foi o triunfo da Babilônia sobre Ezequiel para colocar a profecia no passado, é forçar demais o texto, o contexto, e transformar o profeta em alguém que profetizou ilusões, mas não vem ao caso. Muito mais agora com Israel no centro da notícia mundial. Por que Israel está no centro da notícia mundial? O Estado de Israel foi restaurado em 1948, 14 de maio de 48, e foi reconhecido como Estado autônomo independente, o moderno Estado de Israel, na Palestina. E na Guerra dos 6 Dias conquistaram Jerusalém, fazendo dela sua capital. E se tudo isso vem acontecendo, Israel está no centro, né? Então isso vai suscitando os pesquisadores, os estudiosos da profecia, a avaliar aquelas profecias que estão para se cumprir. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, pois essa profecia está aberta. Essa guerra de Gog e Magog, ou de Gog de Magog, né? Essa guerra contra Israel, quando se dará? Depois do arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, são os questionamentos que estão abertos, né? Porém, é de comum acordo que a visão dispensacionalista entenda que após o arrebatamento da igreja, numa visão pré-tribulacionista, e antes do anticristo assumir o governo, provavelmente aconteça essa guerra. Não comparar essa guerra com a batalha do Armagedon, tá certo? Não comparar essa guerra com a batalha do Armagedon. Sobre a identidade dos povos invasores, já parte 1, Ezequiel 38, versículo 6, ele vai nos dizer assim, Ezequiel 38, 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, que vem justamente com Gog, né? Veja, ele está fazendo uma descrição aqui dos povos. E no capítulo 39, versículo 2, ele diz: far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados
do norte e te trarei aos montes de Israel. Então é muito específico e a direção geográfica também. Porém, há um detalhe interessante aqui que diz que essa guerra ela se dará no fim dos dias. Essa não é uma guerra para o momento. Essa guerra é uma guerra escatológica que se dará no fim dos dias. O texto é muito claro. Então, essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Quem são eles na atualidade? Então, esses invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos. Veja o versículo 8 do capítulo 38. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. É a escritura que está dizendo que ela é escatológica, no fim dos anos, depois de muitos dias, no fim dos anos. No capítulo 38, versículo 16, ele diz: e subirão contra o meu povo Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Então, primeira questão é que ela se dará no fim dos dias, nos últimos dias, no fim dos tempos. Outra questão que precisamos verificar é que isso significa que será antes da grande tribulação, quando o anticristo se erguer sobre a terra. Ou talvez logo no início dela, pode ser, ou no início dela, uma coisa certa, ela vai acontecer. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Então, não confundir com a batalha do Armagedon e não confundir com o Gog de Apocalipse capítulo 20, como fazem alguns autores. Então, o Gog de Ezequiel versus o Gog do Apocalipse. Diferenciar e não identificar como a batalha do Armagedon. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe Gog, ou comandante chamado Gog, são da banda do norte. E outros grupos do norte da África, como os etíopes, os Diputi. E o capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados, como eles serão destruídos e quem são eles. Então, nós temos aqui uma orientação muito interessante que nos dá esse norte. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, que ele diz Puti. Então, está falando da região da África e vai dizer Cush ou Etíopes. Então, mas quem afinal? Etiópia é grande. Então, é uma visão genérica, né? Então, o que sabemos é que há uma coalizão aqui unida. Então, esse primeiro capítulo, ele é para o tópico 1, está falando que é para o fim dos dias. Essa é a batalha de Gog de Ezequiel, não é o Armagedon, nem o Gog do Apocalipse, e se moverá com uma coalizão com as nações da banda do norte. Vai atacar pela banda do norte, com os grupos do norte da África e do norte da Mesopotâmia, do norte da Ásia Menor também. Tem tudo isso aqui ligado ao norte, né? Mas, enfim, o norte de Israel, que é a entrada dos inimigos mais fortes. Compreendendo a profecia. Tem duas características aqui que você precisa ver nesse tópico. É que ela se dará para depois do cativeiro e ela precisa ser interpretada à luz do contexto de Ezequiel. Então, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Porque aconteceu a diáspora
e o regresso deles da Babilônia, da Ásia, do leste da Ásia, depois do cativeiro babilônico, mas não foi ainda a restauração internacional geral que está profetizada também aqui em Ezequiel 36, 24, você pode ler aqui, ó. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então é muito mais amplo o processo de restauração. Então é nesse contexto que vai acontecer, conforme Amós 9, 14, 15. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos do capítulo 38 e 39 foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quem eram esses povos dos dias do profeta e quem são eles na atualidade? E é o ponto que nós vamos começar a explorar agora a partir do tópico 3, Gog. No capítulo 38, versículo 2, parte A diz assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe. Aí ele nos dá aqui uma direção. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Diz respeito, você tem aqui, nesse momento, o Gog da profecia de Ezequiel, que será reconhecido como o rei Giges da Lídia. Você vai ter Gog, um descendente de Ruben, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 4, e você vai ter o Gog do Apocalipse. Percebe que o Gog é muito amplo, né? Que lá ele é representativo das nações. Lá não é uma pessoa, são nações. E na revolta de Satanás do Apocalipse, é isso que nós vemos. De acordo com a enciclopédia judaica, ela identifica Gog como o rei Giges, ou Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, que Gog estaria ligado diretamente ao rei Giges, também considerado em outros textos que foram achados pelos arqueólogos em tabletes, como Gogo da Lídia, né? O texto da Biblioteca de Assurbanipal, região da Anatólia, na atual Turquia asiática, e muitos interpretam. E a descrição parece indicar um título como Faraó, lá no Egito. Faraó quer dizer o Casa Grande, Faraó, então o Casa Grande. É também um título como Shah, na antiga Pérsia era chamado de Shah, e César para os romanos, que foi inaugurado com a família de Júlio César. Ele disse: sou César. E aí César se tornou o grande título em homenagem ao general Júlio César. Não se trata de um nome pessoal de alguém, mas de um título honorífico, honroso ou de poder que intitulava, dando-lhe a glória, né? Então essa é a questão. Identificando esse Gog nas escrituras, o Gog de Ezequiel, provavelmente o rei Giges da Lídia, o Gog, descendente de Ruben, que era uma pessoa que vem muito antes, e o Gog do Apocalipse, que é o simbólico representativo. Então vamos sobre a identidade dos povos invasores, na nossa parte 2 aqui. Magog, que vai aparecer no capítulo 38, versículo 2, príncipe-chefe quando ele diz assim, no capítulo 38, versículo 2, Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog.
Magog, ela é identificada como a terra dos Citas. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, né? E logo esse Magog seria um neto de Noé, nesse caso, conforme o Gênesis 10:2 e 1 Crônicas 1:5, que aparece em Ezequiel como um lugar. Era muito comum, você vai ter lá na tabela das nações, em Gênesis capítulo 10, você tem o nome Assur. Assur é o nome de uma pessoa, mas ele vai fundar a cidade de Assur, que vai dar origem à Síria. Então era muito comum que o nome de uma pessoa se tornasse o nome de um lugar, porque ele foi o primeiro a povoar aquele ambiente, a dominar aquele espaço, a explorar aquele espaço. Então o seu nome passava a representar o lugar. Então é no caso de Magog aqui que se trata de um lugar no texto de Ezequiel. As fontes antigas incluem com os habitantes do Cáucaso. A região do Cáucaso você pode ver aqui nesse mapa. Aqui você tem o Mar Cáspio e aqui você tem o Mar Negro no lado leste, e no lado leste o Mar Cáspio, no oeste o Mar Negro. Essa região aqui, ó, de Federação Russa, tá vendo aqui em cima, nesse mapa? Aqui a Geórgia, tem Cáucaso aqui, olha, a minha foto está passando em cima da palavra Cáucaso aqui em cima, tem aqui embaixo também, olha, Cáucaso. E aqui Azerbaijão, tá vendo aqui desse lado, Armênia aqui nessa região, nos montes da Armênia, onde aqui o atual Irã, e aqui estaria a região onde pousou a Arca de Noé, o Ararat. Então essa região aqui toda é Cáucaso. E aí se formaram os povos citas dessa região, e que é a região de Magog, pelo que é identificado os habitantes do Cáucaso procedentes de Gomer. E de acordo com o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu depois de Cristo, do ano 37 a 103, ele identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro, do Mar Cáspio. Quer dizer, são os povos que estão mais acima, né? São povos dessa região ali que você está vendo aí do mapa. E os citas são citados pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, quando ele mostra que em Cristo não há mais nenhuma fronteira. Então, os povos dessa região aqui, da região norte, do Mar Negro e do Mar Cáspio. Então, o Mar Negro desse lado, o Mar Cáspio desse lado. Tá vendo aqui, né? Se você ver Colossenses 3:11, é citado. E de acordo com o registro do avanço do cristianismo, essa é uma das regiões onde o cristianismo mais floresceu no primeiro século. Capítulo 3, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Você vê a expansão do cristianismo onde chegou, né? Paulo faz essa citação. Então você tem aí os povos do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Tratando de pessoas, né? São os descendentes de Jafé aqui, olha lá. São eles, né? E de acordo com esses dois nomes jafetitas, deram origem a Tabal e Musqui, certo? Que são os povos frigianos da Capadócia. Veja como toda essa região da Anatólia, eles se espalharam por aqui. E que a Frígia, você lembra que Paulo ia pregar na região da Frígia, de acordo com Atos,
capítulo 16, você vê que tem aqui, olha, Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo, diz o capítulo 16 e 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, que é aí na Ásia Menor, ele foi impedido de pregar nessa região. Então, esses povos estão ligados a esses nomes, né, da região da Frígio-Gálatas. E a gente vê essa expansão, né, desse trabalho, e vem Togarma também e Gomer, que são dos povos habitantes do Cáucaso, são caucasianos, que não pode ser delimitado de forma muito específica, né? A gente tem aqui, e nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, que é o Togarma, filho de Gomer, e Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso, tá certo? Então eles estão nessa região caucasiana do Cáucaso, que você tem aqui, olha, Cáucaso, logo aqui abaixo, ó, abaixo da foto, Cáucaso, e tem mais em cima também aqui, ó, Cáucaso, tá certo? Tudo isso é a região caucasiana, é uma região ampla, vasta, hoje dominada por diversas etnias e povos de influência islâmica, muito forte nessa área, que predomina nesse espaço. A coalizão de Gog, como se dará essa coalizão? Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, os persas, os etíopes e os de Puti, e com ele todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas e a casa de Togarma. Os persas, que são os povos iranianos, o Irã, que é um nome moderno da Pérsia, que foi dado em 1935, está aqui, veja o Irã da Pérsia, né? Você tem os etíopes, Etiópia, Sudão, nessa região aqui da África. Você tem Puti, Líbia, que é essa região aqui, olha, esse aqui é o continente africano, aqui está o mar Mediterrâneo no centro, o mar Vermelho aqui embaixo, esse aqui é o mar Vermelho, desaguando no Oceano Pacífico, o chifre da África. Aqui é o mar Arábico, né, os Emirados Árabes, onde está vendo a Copa, e aqui está o Mar Cáspio, aqui está o Mar Negro e aqui está o Mar Mediterrâneo, tá certo? E aqui é a Europa e aqui a Ásia Menor, a Anatólia, aqui é a região da Ásia, aqui é a Arábia. Então você tem aqui, olha, o Gomer, que é os caucasianos, tá vendo? Você tem o Gomer aqui, o Togarma, e tem o Puti, Etiópia, Pérsia e Israel aqui no centro, tá vendo? Então, essa coalizão, essa aliança política é para destruir Israel. Essa é a proposta dessa aliança. Destruir Israel, um intento antigo dos povos ao redor. E essa profecia está aberta para se cumprir a qualquer momento. Então, o norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor, as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio, com os povos de Gomer, Togarma, Meseque, né? E os persas atuais, que são os iranianos. O capítulo 3 da nossa lição, a sua ênfase é sobre Gog e Magog, como a Rússia aparece nesse contexto, porque são identificados como a Rússia. Olha aqui Rússia, aqui Moscou, logo aqui no cantinho, olha, tá vendo? Deixa eu me diminuir aqui para que você veja aqui, ó, aqui Moscou, tá vendo? E aqui toda a Rússia, tá certo? Sobre o contexto escatológico, então vamos ver aqui.
A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria, que foi o período após a Segunda Guerra Mundial, chamado de Guerra Fria, que ficou entre os Estados Unidos e a Rússia, querendo mostrar o seu poder, e sem nenhum ataque físico, mas um ataque, era uma guerra de ideia, uma guerra ideológica, né? Então é desse período que esse nome Gog passa a ser identificado como a Rússia. Porém, há uma história aqui por trás que tem as origens a partir de um autor e vem depois do período bizantino. Olha lá, vamos lá. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Então seria a primeira interpretação. Veja o primeiro tópico. O futuro inimigo de Israel seria então uma expressão simbólica. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel e comandaria os seus confederados. Então, existiu esse rei Giges, literalmente, mas ele aponta para o futuro governante chamado Gog. Essa é a interpretação. Porém, no Talmud, literatura judaica do segundo ao quinto século depois de Cristo, que ela se formou, a partir de 250, aliás, do terceiro século, o Talmud é o registro da tradição oral. Os judeus mantinham a Torá escrita e a Torá oral, que eles chamavam essa Torá, Torá Shibechetav e Torá Tishibialp, a Torá escrita e a Torá oral. Essa Torá oral não era para ser escrita, mas em 250 depois de Cristo, com a diáspora, um judeu chamado Yehudá Hanassi, Judá o príncipe, decidiu quebrar essa regra e começou a registrar a tradição oral. A palavra tradição é Mishnah. Então ele escreveu a Mishnah. Essa Mishnah foi comentada. Esse comentário chamou de Talmud. Talmud. E aí nasceu o Talmud de Jerusalém, que existe um comentário da Mishnah em Jerusalém, e outra na Babilônia, o Talmud babilônico. Tem dois Talmud. E o Talmud diz que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Então seria essa a proposta aqui, dois nomes paralelos de uma mesma nação. Mas sempre interpretando de forma simbólica, percebe? Ou análogo a algo. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo. Pois a profecia mostra que Deus está no lado do seu povo. Segundo, como a Rússia aparece nesse contexto? Por que passa a ser identificada a Rússia? Primeiro, a associação da palavra Rosh em hebraico, que é traduzida literalmente como Ros. Essa palavra Rosh, que foi traduzida, e na realidade ela está apenas afirmando que ele é o cabeça, é o príncipe, e aí traduziu literalmente príncipe de Ros, é o que está escrito aqui em Ezequiel 38, versículo 3. Dizei assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros. Na realidade, Ros já é príncipe, é cabeça, é levante, é o ponto da montanha de Meseque e de Tubal. E aí virou tradição. A tradução da Septuaginta levou isso ao pé da letra, veja só. E isso dificultou para os intérpretes, né? Essa questão. A palavra-chefe em hebraico é Rosh, que significa amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta
que é a versão grega do Antigo Testamento. A primeira tradução da Bíblia hebraica foi para o grego e chamou de Septuaginta, a versão dos 70, que aconteceu em Alexandria, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo. Ela traduziu o termo como substantivo próprio, Arconta-Ros, príncipe de Ros. E isso é mantido na versão bíblica, na tradução brasileira e algumas versões inglesas. Foi a semelhança de som, Rosh, que levaram a associar a palavra Rússia. Veja que Rosh, Rússia. E essa assimilação fonética levou muitos estudiosos a identificar o Rosh com a Rússia. E aí associaram Mesec com Moscou e Togarma com Tobolsk, a cidade russa. Porém, é apenas uma interpretação, virou tradição, mas não tem total evidência, né? É a partir da expressão fonética. É uma hipótese, a interpretação hipotética. A origem da interpretação que a Rússia seria, então, o Rosh. Existe um pensamento que ela vem dos pentecostais. Não veio dos pentecostais. Esse pensamento não vem dos pentecostais, porque eles foram associados com essa interpretação. Porém, não vem dos pentecostais. Dizer, essa é a interpretação dos pentecostais, foi eles que inventaram isso. Por não saber ler hebraico, nem entender que a palavra Rosh quer dizer cabeça, eles interpretaram como Rússia. Não vem dos pentecostais, muito antes do movimento pentecostal surgir. Outros associaram que vinha dos dispensacionalistas, que as igrejas pentecostais se tornaram dispensacionalistas. O movimento dispensacionalista, que surge na Inglaterra no século XIX com John Nelson Darby, no final do século XIX, e passa para Scofield, né, no século XX, a doutrina das dispensações. E alguns acham que isso é a interpretação dos dispensacionalistas. Porém, um terrível equívoco. Ela vem do famoso orientalista, que você vê aí a sua foto, William Gesenius, que nasceu em 1787 e morreu em 1842, autor de um clássico da língua hebraica, que é um léxico, um dicionário de palavras do hebraico do Antigo Testamento, que é um clássico já na tradição cristã, na erudição. Ele foi o primeiro, em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2, são os russos. Ele é o primeiro a interpretar assim que Rosh são os russos. E depois da Guerra Fria o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com o evento da guerra Rússia-Ucrânia, atual agora de 2022, essa guerra que está aí acontecendo, a guerra da Ucrânia, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, e o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989, agora volta ao cenário, né? Essa relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial. O que era antes da queda do Muro de Berlim está voltando. Voltou. E todo mundo agora está de olho na Rússia, no que está acontecendo. E existem leituras políticas, econômicas, sociais, preocupação de agendas globalistas com tudo isso. Porém, há também uma leitura escatológica nesse processo, pois nós temos essa profecia em aberto aqui. E alguns já tentaram encaixar que essa guerra já está começando a acontecer, mas não tem fundamentação bíblica para tanto. Temos que esperar o desenrolar da história e ver quando isso de fato se dará na sua plenitude. Por enquanto, só conjecturas, mas está aberta as possibilidades. A nossa conclusão é que é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel
é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Então é antes da restauração de Israel, a restauração espiritual. Como diz aqui, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, não a restauração espiritual, a restauração política da nação. Antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Não é restauração espiritual isso aqui, tá certo? Isso aqui é restauração nacional. Ao passo que o Armagedon se dará no final desse período da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 20 que já comentamos no início dessa aula, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes, mas tem características totalmente distintas. Há pessoas que fazem uma leitura da universalização da profecia para encaixar que a de Ezequiel e a do Apocalipse são a mesma profecia, mas não é, tá certo? Então tem muita coisa em Ezequiel que acontece que dá base para acontecimentos no livro do Apocalipse, mas eventos distintos, porém embasados na mesma revelação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula e que faça um bom proveito desta aula. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.